Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos agora diante do Senhor, meu Pai, para poder apresentar a vida da serva do Senhor. Oh, meu Pai, pedimos ao Senhor que nesta noite, Pai, o Senhor venha usar a tua serva, Pai, com grande poder e graça, colocando, meu Pai, cada palavra, Pai, em seus lábios, dando ela graça e ousadia do teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, nesta noite também nós apresentamos, Pai, os dizimistas, oh Pai, os ofertantes da tua casa. Venha abençoar, venha prosperar, meu Deus, venha abrir as portas, meu Pai, e nós te agradecemos, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós, amém, Jesus. Esta noite, recebe a serva do Senhor, aleluia, com palmas e glória a Deus, amém. Aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos abrem as vossas Bíblias no Salmos 22. Aleluia. 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 Salmos 22, a partir do 1º. Aleluia. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezados do povo. Todos que me veem zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Aleluias. Eu sei que estás aqui, ó meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, ó meu Senhor. Eu sei que estás aqui. A minha alma te louva, a minha alma te louva, a minha alma te louva, porque eu sei que estás aqui. A minha alma te louva, a minha alma te louva, a minha alma te louva, porque eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, ó meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, ó meu Senhor. Eu sei que estás aqui. A minha alma te adora, a minha alma te adora, a minha alma te adora, porque eu sei que estás aqui. A minha alma te adora, a minha alma te adora, a minha alma te adora, porque eu sei que estás aqui. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, meu Pai,
Eu peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha usar da tua misericórdia para com a minha vida, que o Senhor venha usar de misericórdia para com a vida da tua igreja, Senhor. Oh, meu Deus, não me deixe falar nada de mim mesma, meu Pai. Não me deixe me confundir, Senhor, porque enganoso, meu Pai, é o coração do homem, Senhor. Mas que nessa noite, Pai, eu seja, meu Pai, o instrumento do Senhor, porque somente o Senhor sabe o motivo dessa palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, ela fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Nós vemos aqui, irmãos, que é uma palavra bastante conhecida dos irmãos. O livro de Salmos é um livro bastante conhecido. Aleluias. E nós vemos que todos conhecem, né, o rei Davi, todos conhecem Davi. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, os ouvintes de casa, que talvez você conhece Davi como aquele que foi lá e derrotou o gigante. Às vezes você conhece Davi como aquele que teve lá um romance com a Betseba, porque a gente vê que ficou aí escancarado através das novelas, algo que eles muitos frisaram através ali o romance, né? Mas a gente sabe que não é isso, não é esse o propósito de Davi, não é isso que Deus tem através da vida de Davi, que Deus tem aqui através da sua palavra, que Davi, ele foi o homem que foi segundo o coração de Deus, foi o homem que alcançou as maiores revelações do Senhor. Davi, ele orava a Deus e logo Deus o respondia. Davi orava a Deus e Deus entregava ali as grandes revelações, e somente um homem que confiava no Senhor, que poderia enfrentar aquele gigante, porque se ele olhasse ali para o seu físico, ele não tinha condições nenhuma de vencer. Mas Davi, ele não foi somente aquele que derrotou o gigante. Davi era aquele que servia a Deus, que confiava no Senhor. E nós vemos aqui nesses salmos aqui, através do primeiro versículo desses salmos, Davi, ele alcançou a revelação do Senhor, o sofrimento do Messias, o sofrimento do nosso Senhor Jesus naquela cruz, quando ele exclama ao Senhor dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? E aqui Davi alcançou essa revelação do Senhor. E nós vemos aqui Davi orando ao Senhor. Ele estava ali aflito, ele estava ali angustiado, ele estava falando para o Senhor que eles estavam zombando dele, eles estavam perguntando para eles aonde estava o seu Deus. Mas Davi, ele confiava no Senhor, porque somente aquele que confia no Senhor, ele entra em oração, ele se derrama em oração, porque aquele que não confia, ele não ora. Mas Davi, ele confiava ao Senhor. Davi louvava o Senhor de todo o seu coração, mesmo diante das afrontas dos seus inimigos, mesmo diante das dificuldades que ele passou, mesmo diante ali, quando ele errou, ele se derramou diante do Senhor, ele conheceu diante do Senhor as suas transgressões, ele pedia ao Senhor que não retirasse o seu Espírito Santo da sua vida, porque Davi, ele confiava no Senhor, ele sabia o Deus que ele servia. Mas aqui nessa palavra, muitos estavam ali se levantando, e ele falava: Senhor, eu tenho clamado durante o dia e o Senhor não me ouve, Senhor. Senhor, de noite eu não tenho sossego, Senhor. Ele estava em grande aflição, meus irmãos, aquela aflição que Deus revelou a ele do Senhor Jesus, porque Jesus, ele estava ali naquela cruz e ele estava como homem, e ali naquele momento sim, tinha uma aflição, mas o Senhor, ele falou assim: Senhor, faça a tua vontade. Ele sabia que Deus não tinha desamparado ele, que ele tinha que passar ali por aquela situação por amor a mim, por amor a você. Então Davi, ele se coloca diante do Senhor: ah, Senhor, eu sou um verme, nem homem eu não sou, Senhor. Oh, Senhor, mas tenha de misericórdia de mim, Senhor, porque eles têm zombado, Senhor, eles têm abrido a sua boca e me perguntado se eu tenho confiado, em quem eu tenho confiado. Mas Davi, irmãos, ele sabia em quem ele estava confiando.
Porque no momento de aflição, muitas das vezes, vem nos corações os nossos pensamentos, que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não está conosco, meus irmãos. Mas aqui ele fala assim, que aqueles que confiaram no Senhor, eles jamais foram confundidos. Então, meus irmãos, se você tem mantido a sua esperança no Senhor, porque o inimigo, ele tem tentado tirar a sua esperança, ele tem tentado tirar a sua confiança, mas se você tem a confiança plena no Senhor, ele jamais te deixará confundido. Se a situação tem vindo para você murmurar, se a tua situação tem vindo para você falar assim, meu Deus, será que é isso mesmo, Senhor? Senhor, será que o Senhor está comigo? O Senhor está com você, meu irmão. Ele está com você. Davi sabia que a luta estava grande, mas que Deus não deixaria ele confundido. E ele alcançou as maiores revelações do Senhor. E é no momento de aflição, meus irmãos, que muitas das vezes o inimigo tenta nos abater, zombar de nós. Mas é um momento que mesmo diante de tamanha angústia e dificuldade, que nós temos que nos aproximar mais do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sustenta em nós em todos os momentos. É ali nas aflições que o Senhor também, Ele entrega as revelações do Senhor. Aí ele falou, Davi falou, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Será que se a gente andasse no vale da sombra da morte, a gente teria aquela confiança de que Deus estava conosco? Mas Davi, ele confiava. Ali no Salmos 24, ele alcançou a revelação. Ele alcançou a revelação do Senhor dizendo, aleluias, e entrarás o Reis da Glória. Oh, irmão, somente aquele que confiava no Senhor tinha certeza do Deus que ele servia. Então eu digo para você, se o inimigo ele tem zombado de você, se você está numa situação muito difícil, que você tem sentindo vergonha, oh, meus irmãos, não dê ouvido para o seu inimigo, não. Confia no Senhor, porque o Senhor é aquele que passa com você no vale da sombra da morte. É um Senhor que não te desampara, e é o Deus que te honra no momento certo, porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Então que o Senhor possa ficar com essa palavra, que o Davi, mesmo nessa situação, ele alcançou essa revelação tremenda, ele alcançou os louvores do Senhor. Igual eu te falei, Davi, muitas das vezes ele entrava na oração, como Deus tem falado ao nosso meio de uma forma, e ele acabava de orar e saía renovado. Ele louvava o Senhor quando estava orando, ele alcançou os melhores louvores do Senhor orando, porque Davi, meus irmãos, ele vai além desse Davi que você conhece aí fora. Davi, ele era um homem de Deus, ele confiava no Senhor, ele temia ao Senhor, meus irmãos. Ele errou sim, porque às vezes você conhece ele como aquele que viveu um romance com a Jetseba. Ele errou, mas ele logo se arrependeu, ele se humilhou, e Deus mudou o quadro, porque o pecado de Davi, às vezes você acha que Deus olhou aquilo ali como um romance, que Deus aprovou, mas o pecado de Davi teve a consequência. Ele errou, mas ele não mudou seu coração, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele se humilhou. Davi, ele se humilhou, ele confiava em Deus, ele consultava a Deus, ele confiava plenamente em Deus. Então talvez seja essa confiança que nós temos que buscar do Senhor, uma confiança plena, porque Deus, ele não deixa ninguém desamparado, Deus não deixa ninguém confundido, Deus não deixa ninguém enganado, meus irmãos. Que fique essa palavra nessa noite para a igreja, amém? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.